Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para ministrar mais uma aula de conhecimentos bancários e nessa aula nós iremos abordar o assunto sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários. Então aqui são as famosas sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários. Professor, quem são essas instituições financeiras? São instituições que compõem o sistema financeiro nacional e essas instituições financeiras, as corretoras, elas atuam, gente, preste atenção, diretamente no mercado de ações, ou seja, lá no ambiente do mercado de capitais da Bolsa de Valores, subscrevendo ações, vendendo, comprando, trabalhando com câmbio, ou seja, todas aquelas atividades relacionadas ao mercado acionário. Então vamos lá. Professor, o que você vai fazer agora? Agora eu quero passar para vocês o seguinte: onde dentro do sistema financeiro nacional estão atuando essas instituições, Então, olha só, aqui são grandes grupos, Esse aqui é o mesmo slide que está disponível, lá na aula do Sistema Financeiro Nacional. Nós temos 8 grandes subgrupos lá no sistema operativo, ou seja, aquelas instituições que fazem, de fato, a famosa intermediação bancária. O primeiro grande grupo, temos aqui instituições financeiras captadoras de depósitos à vista, que é 5 entidades, essas 5 nós trabalhamos exaustivamente, que são quem? Bancos comerciais, bancos múltiplos com carteiras comerciais, cooperativas de crédito, bancos cooperativos de crédito e caixas econômicas. O segundo grande bloco, temos aí as demais instituições financeiras, outros intermediários ou auxiliares financeiros. Então aqui, as corretoras, fazem parte deste grupo aqui, que são outros intermediários ou auxiliares financeiros. Temos ainda as entidades ligadas ao sistema de previdência e seguros. Temos o quinto grupo, que é a administração de recursos de terceiros. O sexto grupo, o sistema de liquidação e custódia. Aliás, são 6 grandes grupos aí que fazem parte do sistema operativo. E as sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários fazem parte do terceiro grupo do sistema operativo. Professor, e desse grupo aqui, quem faz parte desse grupo? Então é importante saber, dentro desse grupo, dos intermediários ou auxiliares financeiros, nós temos quais instituições? Nós temos aqui a Bolsa de Mercadorias e de Futuros, temos as Bolsas de Valores, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, que ora nós estamos estudando, as sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, sociedades corretoras de câmbio, representantes de instituições financeiras estrangeiras, agentes autônomos de investimento. Então nós temos aqui esses 7 grupos aqui, esses 7 pessoas aqui que fazem parte desse sistema auxiliar financeiro. Então, outros intermediários ou auxiliares financeiros. E dentro desse grupo aqui de 7, tá certo? Isso é muito importante, porque o examinador pode jogar lá no comando da questão quem que compõe o grupo de outros intermediários ou auxiliares financeiros. Você tem que saber dessas 7 figuras. Dentro disso, nós temos aqui o sistema de distribuição. Distribuição de quê? De ações, das SAs, que é a Sociedades Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários, Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, bancos de investimento e bancos múltiplos com carteiras de investimentos. Então aqui nós temos essas entidades. Já estudamos esse cara aqui, já estudamos esse outro cara aqui. Estamos estudando agora as corretoras, não é isso? Aqui, as corretoras. Próxima aula vai ser o que? As distribuidoras. Aqui. Então, essas aqui são as instituições do sistema de distribuição. Professor, isso é muito importante? Claro que é importante. Você sabe por quê? Porque o aluno, ele passa aqui, o professor Luiz Antônio, e eu gosto de explicar para o aluno uma visão macro,
Aí nós vamos detalhando até chegar nos mínimos, nas informações mais preciosas e importantes para o aluno. Com isso ele consegue ter o quê? Uma visão sistêmica sobre o assunto, sobre o conteúdo. E o que acontece? Quando o aluno tem essa visão sistêmica, ele consegue entender melhor. E é muito mais fácil você memorizar, fixar o conteúdo daquele assunto que você tem essa visão sistêmica. Legal? Então está aqui para vocês tudo isso para explicar subgrupos do sistema operativo aí, o sistema operativo lá do Sistema Financeiro Nacional, né? Professor, e daí? E aí é o seguinte, como é que você vai continuar a aula? Seguindo o nosso modelo mental, indo buscar na onde? Informações na fonte. Então nós temos aqui, ó, lá no Banco Central, as sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários são constituídas sob a forma de sociedade anônima ou por cota de responsabilidade limitada. Professor, até agora a gente está estudando, né? Nós vimos que a maioria das instituições financeiras são constituídas sob a forma de o quê? De SA. Opa, parou. Agora, as sociedades corretoras de títulos, né? Valores mobiliários, ela tem duas opções. Pode ser constituída por uma SA ou por cotas, né? Ou por cotas de responsabilidade limitada. Esse cara aqui é chamada de SA e esse cara aqui, ele é chamada de limitada. Tá aí, sociedade limitada. Então aqui uma grande característica na qual pode ter certeza que o examinador pode estar querendo aí buscar esse conhecimento da galera. Professor, o que mais consta, professor? O que mais consta lá na página do Banco Central? Gente, é o seguinte, lá na página do Banco Central consta quais são os objetivos, ou seja, a área de atuação dessas corretoras. E papo sério, olhando olho no olho, como a gente sempre faz aí com nossos alunos, cara. Isso é potencial questão de prova. Papo sério. Você quer ficar competitivo? Você quer pontuar na prova? Quer fazer a diferença? Então você tem que fazer a sua parte. Olha só, comigo aqui, cara. Tá vendo esse slide aqui? Você não tem opção, cara. Você vai ter que fazer aqui leitura detalhada desse assunto. Leitura detalhada. Por quê, professor? Porque é objeto de atuação das corretoras. E pode ter absoluta certeza que as sociedades corretoras aí, que o examinador pode querer saber isso de você. Professor, o que você vai fazer? Eu vou fazer apenas uma leitura com vocês aqui. Tá? E você vai ter a obrigação que depois aqui você vai ter que estar estudando aqui quais são os objetivos das sociedades corretoras aí de títulos e valores imobiliários. Operar em bolsas de valores, subscrever emissões de títulos e valores imobiliários no mercado, comprar e vender títulos e valores imobiliários por conta própria e de terceiros, encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos e valores imobiliários, exercer funções de agente fiduciário, instituir, organizar, administrar fundos e clubes de investimento, emitir certificados de depósito de ações e cédulas pignoratícias de debêntures, intermediar operações de câmbio, praticar operações de mercado de câmbio, de taxas flutuantes, praticar operações de conta-margem, realizar operações compromissadas, praticar operações de compra e venda de metais preciosos no mercado físico por conta própria ou de terceiros, operar em bolsa de mercadorias e de futuros por conta própria de terceiros. Professor, por que o senhor está falando isso? Sabe por quê? Deixa eu achar o cara aqui. Olha só, cara. Ó, teve uma questão de concurso. Eu não lembro qual concurso que foi, se da Caixa ou do Banco do Brasil. O cara queria saber se essa atividade aqui, praticar operações de conta-margem, era uma operação na qual uma corretora poderia fazer. Então, olha só, o cara, o examinador, pegou nenhuma linha das atribuições que as corretoras podem ter e quis saber isso do aluno.
Ou seja, se o examinador pegou essa linha, ele pode aí pegar essa linha aqui, ó, exercer funções de agente fiduciário. Está aí. Então o aluno tem obrigação, potencial questão de prova, pode ter certeza aqui que isso aqui, o examinador aqui, ele fica torcendo para cair esse cara aqui. Isso aqui é muito fácil fazer questões, cara, e não tem muito recurso, né? Beleza? Professor, mas eu quero um resumo, eu quero um modelo mental. Eu vou fazer minha obrigação de ler esse cara aqui mais 3, 4 vezes. Aquela leitura com atenção. Você quer um resumo? Está aqui para vocês. Conclusão. Forme o modelo mental. São instituições que possuem como atividade principal intermediação no mercado de ações. Todas aquelas ações, todas aquelas atividades, direta ou indiretamente, circula na intermediação do mercado de ações. Ou seja, na venda, compra, subscrever. O que vem a ser subscrever, professor? Novas ações no mercado, distribuir títulos e valores mobiliários. Atenção, é mobiliários. Eu já vi prova de concurso que o examinador, tá certo, quis punir os alunos apressadinhos e colocou um izinho aqui, colocou imobiliários. Não é imobiliários, é mobiliários. Então isso aqui é a área de atuação das corretoras, né? Vamos lá, professor. Vamos para as questões tops. Professor, eu aprendi na aula da CVM, professor, tá? Muito bem, uma grande aula, que valores mobiliários são supervisionados por quem, professor? Pela CVM. E tudo aquilo que você falou agora aqui, professor, olha só, professor, mercado de ações, venda, compra, subscrição, distribuição, tudo tem a ver com o quê? Com a SA. Então, professor, essa pergunta aqui, professor, as sociedades de crédito, as corretoras, dependem da autorização do Banco Central? E aí? Isso chama-se pegadinha de prova de concurso. Porque o aluno vai montando modelos mentais. Professor, é ações. Tudo que é ações é CVM. Então não tem a ver com o Banco Central, não é assim? A princípio é assim, mas como no Brasil as regras sempre estão tendo exceções, e essas exceções são constantemente questões, objeto de prova de concurso, cara, o aluno tem que ficar esperto. Então isso aqui é pegadinha. Então se cair na prova aqui, se depende da autorização do Banco Central, você vai responder que sim. Professor, por que sim? O que eu falei na aula passada? Olha, eu não falei, estou falando agora. Professor, eu quero saber tudo sobre as corretoras. 2 instrumentos, Banco Central, tá? Que o examinador sempre está retirando questões do Banco Central, e o quê? Ler o instrumento normativo. Professor, qual é o instrumento normativo que regulamenta aí as corretoras? Está aqui, resolução do Conselho Monetário Nacional, 1655. Então, a resolução 1655, o aluno tem a obrigação de dar uma lida, estude na fonte, porque das resoluções aí, a tendência das questões de conhecimento bancário é a maioria serem o que? Ctrl+C, Ctrl+V dessas resoluções. Esse é o caminho da aprovação, não existe outro caminho. Lá nessa resolução 1655 do Conselho Monetário Nacional, que vem regulamentar as sociedades, as corretoras, diz o seguinte: a constituição e o funcionamento de sociedade corretora dependem de autorização do Banco Central do Brasil. Está aí para vocês aí, no artigo 3º, e tem um parágrafo único. A sociedade corretora deverá ser constituída sob a forma de sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. Aí, alteração essa, sofrida por essa aqui em 2007. Está aqui para vocês, cara. Pronto. Aqui não tem lero-lero, cara. Aqui é o seguinte, para o aluno ficar competitivo. Moral da história, aqui está a resolução 1655. Os alunos aí, se querem realmente ficarem competitivos, ele não quer ficar competitivo, não tem jeito, vai ter que estudar na fonte, e esse cara aqui é objeto de várias questões de prova, né? Vamos continuar nossa aula. Então, dever de casa dos alunos, efetuar a leitura da resolução 1655, que você
você pode riscar esse assunto do seu conteúdo programático. Sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários, você já estudou e está competitivo, fez seu dever de casa, né? Vamos ver se você fez seu dever de casa? Vamos só fazer alguns exercícios? Basa CESP 2010. Podem operar em câmbio, em posições compradas e posições vendidas. Professor, posições compradas e vendidas são operações específicas de câmbio. Posições compradas ele vai estar comprando, posição vendida ele vai estar vendendo, né? Ok. Câmbio. Pergunto para você, bancos múltiplos podem operar com câmbio? Sim. Bancos de investimentos? Sim. Bancos comerciais? Sim. Sociedade de crédito? Financiamento e investimento? Sim, nós lemos lá atrás disso. Corretoras de títulos e valores imobiliários? Sim. Distribuidoras de títulos e valores imobiliários? Nós não estudamos ainda, mas podem. E, claro, corretores de câmbio aí. Então, todas essas pessoas aqui, é uma questão aqui muito interessante do CESP, né? Ela é uma questão correta, mas essa questão aqui ela é muito importante, por quê? Para fixar conteúdo para o aluno. Então, todas essas instituições financeiras aqui, elas estão credenciadas em operar com câmbio, né? Aí, Caixa Econômica 2012, Sens Gran Rio. As sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários são constituídas sob a forma de sociedade anônima ou por cota de responsabilidade limitada. O comando dessa questão é Ctrl+C e Ctrl+V, do artiguinho 3º, parágrafo único da Resolução 1655 do Conselho Monetário Nacional. Olha aí, gente, como é interessante, né? O aluno vai pegando essa perspicácia de fazer concurso e ninguém segura o cara, né? Vamos lá. Um dos seus principais objetivos principais, ou seja, aquilo que está onde? Está onde? Lá no início da aula, objetivos do quê? Das corretoras. Lá tem aquela lista enorme. Está aqui, vamos lá. Controlar o mercado de seguros? Não, ele é mercado quê? De ações, né? Está errado. Regular o mercado de valores imobiliários? Imobiliários, olha a pegadinha aqui, ó. Não é isso, quem regula isso aqui é CVM, não é I, é mobiliários. Assegurar o funcionamento eficiente do mercado da Bolsa? Esse cara aqui de quem que é da CVM. Subscrever emissões de títulos e valores mobiliários de mercado? Exatamente aqui, esse item D é uma das atribuições dos objetivos que está lá. Então aquilo lá é importante. Estimular a formação de poupança e a sua aplicação de valores imobiliários. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então é a letra D de dado, a resposta correta. Professor, e aí, professor? Bom, suas corretoras é isso mesmo, não tem muita coisa, tá? Agora, as distribuidoras, sociedades distribuidoras, é um assunto também que está vinculado a isso aqui. Até pouco tempo atrás, tinha uma diferença muito grande entre as corretoras e as distribuidoras. As distribuidoras não podiam, aliás, atuar lá no mercado da Bolsa, né? De valores, mas devido a 2009, devido a uma decisão conjunta do processo de desmutualização, passaram a operar na Bolsa de Valores e assim, tecnicamente hoje, operacionalmente, nem a Bolsa de Valores, nem as corretoras e nem as distribuidoras têm tanta diferença entre uma e outra. Ou seja, conclusão, assistiu essa aula, cumpriu metade da sua obrigação com esse assunto. Quer cumprir com a outra metade? Você vai ter que assistir a outra aula, que é a Sociedade Distribuidoras de Valores, de Títulos e Valores Imobiliários, tá certo? Vamos lá. Frase de encerramento da aula. A gente confia demais, erra demais, acredita demais, quebra a cara, aprende e depois faz tudo de novo, achando que vai ser diferente. Puxa vida, cara, que é isso? A gente confia demais, erra demais, acredita demais, quebra a cara, aprende e depois faz tudo de novo, achando que vai ser diferente. Verdade, né? Sem muitos comentários. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.